Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Nicole e eu tenho 20 anos, vou fazer 21 daqui exatamente um mês. E hoje eu acordei pensando, eu preciso mudar a minha vida completamente. E é uma coisa que vem acontecendo relativamente bastante, com muita frequência, mais do que eu esperava nos últimos, 6 meses. E aí eu acordei e pensei, por que eu não vou gravar isso e falar na câmera, que é um espaço onde eu me sinto completamente confortável para falar, por incrível que pareça, porque tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis, né, fazendo isso. E eu acho que eu funciono melhor, eu consigo entender melhor o meu cérebro quando eu coloco isso em palavras, sabe? Então é isso que eu vim fazer e eu acho que muita gente vai se identificar comigo e eu acho que a gente pode se ajudar, principalmente nós jovens que estamos começando a vida adulta, né? E eu queria começar falando que eu sou uma pessoa que eu tive que tomar muitas responsabilidades muito cedo. Eu tenho 20 anos e eu moro sozinha. E isso não me dá muito espaço para experimentar coisas diferentes. E é uma coisa que eu me arrependo muito. Então, eu acho que isso me difere um pouco. Tipo, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas me difere um pouco da maioria das pessoas. E querendo ou não, isso é uma pressão gigantesca, porque eu não fiz faculdade. E o meu maior sonho desde pequena era fazer faculdade. E eu não fiz faculdade. Só que nesse momento eu não posso arriscar estudar, porque eu tenho que me sustentar. Eu tenho que pagar meu financiamento, tenho que pagar a minha comida do meu dia a dia. E eu quero pagar, enfim, minhas coisas, minhas viagens e tudo mais. Aí eu não posso me dar o luxo de estudar e experimentar coisas diferentes. E é muito agoniante isso, porque ou eu volto para casa dos meus pais e consigo fazer isso enquanto eu tenho 20 anos, ou eu nunca mais vou poder fazer isso, porque depois vai ser muito tarde, entende? E morar na casa dos pais com seus, 24, 25 anos não seria o cenário ideal na minha cabeça. Mas eu acho que às vezes pode ser necessário. Por o que eu quero, entendeu? Não sei, é porque na verdade aqui eu não sei o que eu quero. Eu acho que a gente tá muito perdido. Nessa idade, a gente tá sempre buscando o que a gente gosta de fazer, o que a gente se vê fazendo no futuro. Só que ao mesmo tempo a gente não quer procurar alguma coisa que a gente vai morrer fazendo. Eu não quero escolher uma profissão que eu vou fazer todos os dias durante 30, 40 anos da minha vida e morrer depois fazendo isso, entendeu? Eu quero experimentar o máximo de coisas possíveis. Eu quero ser muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu não tenho tempo para ser tudo que eu quero. E esse é o grande dilema. Enfim, eu acho que nessa idade a gente tem sim que explorar tudo que a gente consegue. Porque quando a gente tiver nossos 25, nossos 30 anos, a gente vai ter que ter uma estabilidade na nossa vida, porque a gente vai ter que morar sozinho, a gente vai ter que começar a construir nossa família, ou enfim, a nossa vida sozinho, sem depender dos nossos pais, da nossa família. E que pressão! É muita pressão. É muita pressão, porque, tipo, eu vou ter que escolher agora algo que eu vou ter que fazer nos meus próximos 30 anos. É bizarro. Aí a gente fica muito nessa dúvida. Eu devo fazer algo que vai me satisfazer ou eu devo fazer algo que vai me dar dinheiro? Porque, afinal de contas, a gente tem que ser feliz, mas ao mesmo tempo a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que pagar a nossa moradia, a nossa comida, a nossa sobrevivência e talvez até pagar os nossos luxos, né? Nossas viagens, nossas coisas que a gente quer comprar. Então, o que a gente deve fazer? Nossa estabilidade, em primeiro lugar. Ou a nossa felicidade, em primeiro lugar. Grande dilema, né? E quando a gente entra numa faculdade, a gente não se identifica. Ou a gente sai nos primeiros semestres, ou a gente vai tentar o máximo e chegar no 7º semestre a gente vai desistir. E ter perdido 7 semestres. Será que eu devo pegar esse dinheiro que eu ganho no meu suor, no meu próprio esforço, no meu trabalho? Eu devo investir e fazer uma baita de uma poupança, de um investimento, onde eu tenha uma renda passiva nos próximos anos e eu consiga viver com, 5 ou, 5 mil se eu, né, investir uma quantidade significante. Ou será que eu pego esse dinheiro e eu vou viajar e viver enquanto eu sou jovem? Porque, afinal, eu preciso de ter experiências, né? Eu acho que quanto mais repertório, mais longe a gente pode chegar. Quanto mais culturas, pessoas diferentes a gente encontra, eu acho que mais sucesso a gente vai ter, sabe? Tipo, Nicole daqui 30 anos. Será que eu vou ter me arrependido de não ter feito uma baita de um investimento e tá vivendo de renda passiva do que ter vivido viajando? Nos últimos 3 anos, eu viajei muito. Fui para mais de 15 países. E todo o dinheiro que entrava, eu gastava em viagens. Todos. Tipo, tudo. Eu fiz uma reserva financeira
minúscula que foi construída nos últimos 6 meses, que foi quando eu tive uma crise no meu trabalho, eu não consegui pegar tantos projetos, então eu comecei a falar, ok, vou dar uma baixada na bola, não vou viajar tanto e vou guardar esse dinheiro para poder sobreviver. Então, eu aprendi agora que, cara, eu vou pegar pelo menos 1, 2 anos, viajar pouco, vou comprar poucas coisas para mim e vou focar em montar uma reserva grande de emergência, uma reserva financeira que no futuro pode até me dar, enfim, uma renda passiva que eu consiga viver, enfim. Então, se serve de conselho de alguém que sofreu muito, mas graças a Deus eu consegui viver com um pouco de reserva que eu tinha, por favor, invistam pelo menos no seu primeiro ou, sei lá, seus 2 primeiros anos que vocês têm um salário maior, reservem isso para um investimento, guardem esse dinheiro, porque um dia vocês podem precisar. Então, basicamente eu terminei meu namoro faz mais ou menos um semestre, né, 6 meses, e a gente dividia tudo, a gente dividia casa, a gente dividia carro, a gente dividia viagens, e acabava sendo muito leve para os dois, porque a gente sabia que se um desse algum problema, tinha outro para se apoiar financeiramente falando, emocionalmente falando, e tinha 2 rendas para acrescentar em tudo, né? Mas agora que eu sou sozinha, eu tive que mudar completamente o meu estilo de vida, então eu não tinha reserva de financeira porque a gente vivia viajando, entendeu? Então agora eu aprendi que, como eu sou sozinha, eu não tenho ninguém para me apoiar financeiramente, né? Obviamente tenho meus pais, só que eu não quero ficar dependendo deles, eu quero que eles façam as coisas deles. Então eu preciso sempre pensar, tipo, no dia de amanhã, entendeu? Então eu preciso sempre estar pegando qualquer coisa que sobra no mês de dinheiro e botar numa reserva, porque eu posso precisar como eu já precisei, sabe? Agora eu senti a necessidade de ter. Então é isso. Mas ao mesmo tempo, não esqueçam de viver, por favor. Saiam com seus amigos, viajem, comprem algumas coisas que vocês queiram, que vão deixar vocês felizes. E honestamente eu não mudaria nada que eu fiz, apesar de não ter feito uma reserva maior. Só de pensar que com 20 anos de idade eu fui para mais de 15 países, conheci milhares de pessoas no mundo inteiro que têm culturas diferentes, que falam idiomas diferentes, que comem coisas todo dia diferentes. Eu jamais voltaria no passado e faria diferente. Porém, obviamente, eu teria feito isso com muito mais segurança financeira, falando, sabe? Mas no final, aproveitar enquanto a gente é jovem e trabalhar muito, fazer muito dinheiro para que no futuro a gente consiga ter uma vida mais tranquila e dar uma vida mais tranquila para nossa família, para nossos pais, quanto para nossos filhos. Quase sempre, não todas as vezes, mas a nossa família tá ali pela gente, né? E mesmo que você ache, tipo assim, que você não pode dar um passo para trás, você sempre pode. E por mais que você não tenha tanta intimidade com essa família, por mais que você ache que eles vão, sei lá, não querer receber você de volta, eles sempre vão estar ali pela gente, sabe? E foi uma chave que eu tive que destravar, porque como eu saí de casa muito cedo, com meus 18 anos, eu sempre achei, não vou mais precisar da minha família, principalmente falando financeiramente, sabe? Só que chegou um momento que eu tava tão vulnerável, emocionalmente, psicologicamente falando, que eu não tinha mais condição de fazer nada, que a minha família foi meu maior suporte. Se não fosse por eles, Se não fosse por eles, eu não sei onde eu estaria nesse momento, sabe? E é muito importante saber que vocês têm pessoas ali. Eu sei que tá sendo... é foda. Não só família, mas às vezes você tem os amigos de vocês, sabe? Que vocês podem usar de suporte emocional. Então, se permitam ser ajudados. E não fiquem criando essa barreira, achando que vocês conseguem fazer tudo sozinhos. Porque a gente tá aprendendo a viver, né? Nossos pais também estão vivendo pela primeira vez, mas eles têm experiência de vida, eles sabem como lidar com muitos problemas. E às vezes a gente é cabeça dura, mas a experiência deles é muito válida. Se apoiem nessas pessoas, porque juntos a gente vai mais longe. Eu sei que é cringe, mas é muito real. É isso. Vamos tentar deixar esse momento o mais leve possível. Porque a gente não é mais adolescente, né? Infelizmente, a gente não pode só ignorar todo mundo, ficar com raiva de todo mundo e se trancar no quarto e ficar chorando na madrugada inteira, porque no final das contas a gente precisa sustentar, a gente precisa estudar e a gente precisa começar a pensar no nosso futuro, que está mais perto do que a gente espera. Mas é isso aí. Enfim, a crise dos 20, né?